Vamos abrir em Marcos, leremos capítulo 2, Marcos capítulo 2, verso 1 ao verso 12. Pessoal do som, se puder botar o tempinho aí para mim, eu agradeço. Marcos 2, de 1 a 12, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu e ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos e nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, e é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Ou é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos repetir esse finalzinho juntos? Vamos lá, esse pedacinho assim, ó. Jamais vimos coisa assim? 1, 2, 3 e... Jamais vimos coisa assim. Esse é o título da nossa mensagem nessa noite. Pode assentar. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala o nosso coração. Fique à vontade, Deus. Jamais esses homens viram coisas desse jeito, semelhante a tamanha autoridade e poder do Senhor. E nós vamos poder, meu Deus, falar nessa noite: jamais vimos coisa assim. Do tanto que o Senhor é, representa e faz na vida de cada um daqueles que te amam e te servem. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Jamais vimos coisa assim. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas traz esse episódio desse homem que é levado até Jesus, é apresentado até Jesus. Só o Evangelho de Marcos relata que 4 homens pegaram um paralítico e levaram diante de Jesus. Marcos não traz detalhes sobre quem eram esses homens, se eram irmãos desse paralítico, ou parentes próximos ou distantes, se eram amigos, ou simplesmente pessoas que foram passando, viram o paralítico, e por já saber que Jesus estava novamente em Cafarnaum, por conhecer a fama de Jesus, e Jesus curava, a fama de Jesus, e Jesus perdoava, eles levaram aquele homem paralítico até Jesus. Em Lucas, no capítulo 5, verso 18, diz que aqueles homens eles fizeram questão de introduzir o paralítico até Jesus, no meio de Jesus. Jamais vimos coisa assim. E certamente não foi fácil. Esses homens, eles passaram talvez algumas provas, algumas dificuldades para conseguir levar esse homem até Jesus. O peso desse homem, eles estavam levando na maca. O peso desse homem, a própria multidão,
texto, nós acabamos de ler, diz, e na hora eles estavam levando o paralítico até a casa onde Jesus está, a multidão aflorava a tal ponto de não ter jeito nem de chegar próximo à porta. Eles não conseguiram chegar à porta. Aí um dos 4, ou 2, ou 3, ou 4 textos não diz, mas tiveram uma grande ideia. Uma ideia, inclusive, arriscada. Vamos subir no telhado e vamos descer a maca desse paralítico, desse homem até... Gente, eles não fizeram um buraquinho pequeno de descer o homem na corda, eles desceram a maca. O texto não diz o tamanho desse homem, mas no mínimo 1,60 m, 1,50 m, 1,70 m, daí para frente. Imagine o risco que esses homens correram de subir em uma casa, de destelhar uma casa, fazer um buracão enorme, um peso de 5 homens mais uma maca, mas para descer um enfermo, para descer uma pessoa, e eles viram, e por condição própria, por ele mesmo, não tinha como ele ir até a Jesus. Esses homens entenderam, e se eles não fizessem nada, e se eles não tomassem uma atitude, esse paralítico por si só não teria condição de ir até a Jesus. Eles não teriam condição de ir até onde Jesus estava. Esses homens entenderam isso. Jamais vimos coisas assim, jamais. Esses homens romperam alguns desafios para levar alguém diante de Jesus. Um homem já atrofiado, um homem paralítico há anos, um homem que não tinha a mínima condição de por si só tomar uma decisão de ir até a Jesus. Jamais vimos coisa assim. O versículo 3 diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Jamais vimos pessoas tão empenhadas para levar alguém até Jesus. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Jamais vimos pessoas tão empenhadas a ajudar alguém. Jamais vimos pessoas tão empenhadas a levar uma pessoa necessitada, uma pessoa que viu e precisava de Jesus. Jamais vimos pessoas. Foi novo para eles também. Aquela multidão nunca tinha visto pessoas tomarem uma atitude daquela. Tanto empenho. Eles podiam simplesmente estar levando o paralítico, quando viu aquela dificuldade de levar até Jesus, porque já estava todo mundo ali do lado de fora, não tinha homem entrar na casa e dizer ao paralítico: vou te deixar aí no chão. Você viu, nós tentamos. Eu vou parar com você à beirada do caminho, e quando Jesus sair, certamente ele vai passar por essa estrada, e na hora ele passar, aí a gente conversa com ele. Não. Esses homens, diante de toda dificuldade, eles não desistiram daquele paralítico. Diante de toda dificuldade, ele não desistiu daquela vida. Ele não desistiu daquela alma. Ele falou: ele precisa de Jesus. Eles entenderam que se aquele homem chegasse diante de Jesus, eles entenderam que se aquele homem fosse até Jesus, a vida daquele homem seria transformada. Eles tiveram visão do reino, uma visão de que quando a gente vai até Cristo, quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente conhece Jesus, a vida da gente é transformada. Eles ouviram falar de Jesus, eles tiveram fé. Se eles não tivessem tido tanta fé, eles não arriscariam a própria vida para subir em um telhado, destelhar para descer um homem. Eles tinham fé. Eles sabiam que quando levasse esse homem até Jesus, a vida daquele homem nunca mais seria a mesma. Eles tiveram determinação. Eles foram determinados. Eles não desistiram diante do primeiro obstáculo, nem do segundo, nem do terceiro. Eles só pararam quando
aquele homem, aquele paralítico, foi apresentado a Jesus. Eles foram determinados no que eles iriam. Eles tiveram visão, eles tiveram determinação. A persistência daqueles homens nos ensina que quando um caminho é bloqueado, devemos buscar outro caminho. Às vezes a gente tenta levar alguém até Jesus e o caminho é bloqueado, a gente desiste. E esses homens nos ensinam, quando o caminho é bloqueado, busque outro. Eles não tinham um manual de como levar um paralítico até Jesus. Não tinha. Aqueles homens, diante do desafio, eles tiveram que usar a criatividade. Nós temos desistido muito fácil, às vezes, de levar pessoas que nós amamos, pessoas que nós sabemos e precisam de Jesus. A gente tem desistido fácil. E esse texto nos ensina, olha, tenha criatividade. Eles tiveram criatividade. Diante do problema, eles não pararam e recuaram. Eles disseram, não, vamos subir, vamos destelhar, vamos descer esse leito. Eles certamente olharam pela janela ou pela porta, viram mais ou menos onde Jesus estava, para ter uma ideia de onde ia destelhar, e só se contentaram quando aquele homem esteve diante de Jesus. Por quê? Perdoar, curar, transformar, isso é só Jesus. Mas levar até Jesus, isso é papel meu e seu. Levar até Jesus é a nossa missão. Isso cabe a mim e a você. E não a gente desistir de qualquer jeito. Nós não temos poder para perdoar ninguém. Nós não temos poder para curar ninguém. Nós não temos poder para transformar a vida de ninguém. Mas nós temos condição, sim, de levar uma pessoa até Jesus. E às vezes essa pessoa somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Às vezes nós estamos frequentando a igreja há anos, mas frequentamos como um clube social e não estivemos verdadeiramente diante de Jesus, diante do Mestre, diante do que transforma vidas. Jamais vimos coisas assim. Mas eles tiveram essa persistência, essa visão, essa determinação. Eles tinham fé. Jamais vimos coisa assim. Eles exercitaram a sua fé. Eles levaram esse homem até Cristo. Eles sabiam que Cristo tinha condição de mudar a história daquele homem, a vida daquele homem. Se eles não tivessem fé, eles não abririam mão, às vezes, do conforto deles para arriscar a vida para subir em um telhado. Eles sabiam, vale a pena eu abrir mão do meu conforto, da minha segurança, porque eu sei que esse homem, quando eu apresentar ele diante de Cristo, ele terá a vida transformada. Jamais vimos coisa assim. Tanto empenho para levar uma pessoa até Cristo. Isso me faz lembrar a história de um médico, e há 24 anos atrás, no auge da sua carreira, recebeu um convite para assumir uma igreja pequena, 180 membros mais ou menos. E esse médico, sabendo que ele teria que abrir mão de certa parte da sua carreira, ele teria talvez menos tempo para dar plantão, menos tempo para atender em um lugar, menos tempo para atender em outro, mas pela fé, por saber que Cristo transforma vidas, esse médico abriu mão de parte da sua vida, sacrificou um pouco sua esposa e seus filhos, por amor a Cristo, por amor à obra, e assumiu uma igreja, abrindo parte do seu tempo, abrindo mão da sua profissão em determinada coisa, por saber, e através da vida dele, uma vez que Cristo chamou,
onde as pessoas fossem apresentadas a Cristo, teriam sua vida transformada. Teriam sua vida transformada. Isso me lembra também um menino, e aos 9 anos, passando na rua, ele viu um morador de rua, e parou e conversou com um morador de rua, e no outro dia pela manhã trouxe um café para o morador de rua, e no outro dia mais outro e outro, e um dia ele vai nesse morador de rua, e chama o morador de rua, chamava seu João, e ele seu João não acorda, seu João estava morto. E ele saiu dali. Meu Deus, eu poderia ter feito mais para o seu João. Esse menino cresce, entra no seminário, se torna pastor de jovens, começa a levar moradores de rua para a igreja, levava 5 moradores de rua, ele pegava os moradores de rua, levava em um posto de um amigo, domingo de manhã, eles tomavam banho, trocava de roupa, fazia a barba, ia para a igreja limpinho. Mas um determinado dia, um líder da igreja virou para ele e falou assim: olha, eu vou te convidar a não trazer, você está sendo convidado a não trazer mais os moradores de rua para a igreja. E ele disse: se não há espaço nessa igreja para os meus amigos, os moradores de rua, também não há para mim. Esse rapaz sai, recebe uma doação de um terreno, começa a orar pedindo a Deus condição de construir um lugar para poder abrigar esses moradores de rua. E em uma de suas orações, Deus fala assim: por que você está orando pedindo recurso, o Senhor já te dei? E ele meio assim: mas como assim o Senhor me deu recurso? E Deus falou assim: lembra do dinheiro que você está guardando para comprar o seu primeiro carro? Esse é o recurso. E ele vai, usa esse dinheiro, contrata pedreiros, compra material. Alguns moradores de rua, ele já estava abrigando em um hotel com seu salário, alugando 8 quartos. Começa a ajudá-lo a construir, e aí nasce o primeiro local para moradores de rua da Missão Vida. Reverendo Wildo dos Anjos. Reverendo Wildo Homens dos Anjos. Ele tinha 20 anos. 1983. Quando nasceu em Oalzinho. O primeiro local onde abrigou 12 moradores de rua. Jamais vimos coisa assim. É só a presença de Cristo que traz isso. É só a presença de Cristo que faz com que um homem pegue o seu salário todos os meses para cuidar de pessoas estranhas. Só a presença de Cristo. Jamais vimos coisa assim. Jamais vimos tanto empenho, tanto amor para poder levar alguém diante de Cristo. Jamais vimos alguém com poder para perdoar pecados. Versículo 5: vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Interessante que esse paralítico, ele foi diante de Jesus para ser curado de uma enfermidade física. Ele não desceu ali dizendo: Senhor, me perdoa. Ele foi apresentado até a Jesus para ter uma cura física. Mas Jesus sabe. E uma doença física, seja uma cegueira, seja uma paralisia da perna, do braço, seja uma surdez, seja qualquer paralisia, qualquer doença e for, não vai impedir um homem de ir para o céu. Mas o pecado sim. E Jesus sabia que aquele homem precisava muito mais de uma cura física. Ele precisava de ter seus pecados perdoados. Então Jesus, antes de curá-lo fisicamente, Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. Jesus mostra ali para os escribas e fariseus, e eles na hora questionam: mas quem é este para perdoar pecados?
Aí Jesus mostra, eles riam e para perdoar pecado só existe um, e é Deus, e está certo. Está certo. Para perdoar pecado só existe um, e é Deus. Então aí ele estava certo. Só Jesus mostra, e era o próprio Deus, quando Jesus faz uma coisa, só Deus poderia fazer. O texto diz, eles arrazoavam em seus orações. E lá em Lucas, diz Jesus, lendo a mente deles, sabendo e passava por essas mentes, perguntou, por que arrazoavam em seu oração? Então ali Jesus estava mostrando claramente para eles, e Jesus era o próprio Deus. E só Deus pode ler a mente, só Deus pode perdoar pecados, e eles riam, e a pessoa só poderia ser curada se tivesse o pecado perdoado. Aí Jesus lê a mente, perdoa o pecado, e para mostrar ele é o próprio Deus, ele fala, levanta-te e anda. Quem é esse? Mas os escribas e os fariseus estavam assim, mas quem é esse? Eles estavam presos à religiosidade. E religiosidade não sara ninguém. Religiosidade não cura ninguém. Religiosidade não perdoa pecados. Não perdoa. Religiosidade não perdoa pecados. Independente de qual seja. Interessante, e Jesus não pergunta para esse paralítico e nem fala quais os pecados e tipo de pecado e ele cometeu para ser perdoado. Ah, Senhor, mas se foi um adultério, não tem perdão. Ah, Senhor, mas se foi um assassinato, não tem perdão. Ah, Senhor, mas se foi um aborto, não tem perdão. Ah, Senhor, mas... Jesus, Ele perdoa todo e qualquer tipo de pecado. Basta se trazer diante do Senhor e apresentar. O Senhor, Ele perdoa, não existe pecado pequeno ou pecado grande, para que Deus não possa perdoar. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo. Não é de um pecado ou outro, de talvez esse ou aquele, não, é de todo pecado. O sangue de Jesus, não a religiosidade. Não a religiosidade. E esses homens estavam presos à religiosidade. Sempre que levamos alguém a Jesus, algo extraordinário acontece. E com esse paralítico não foi diferente. Jamais vimos alguém com tanto poder para transformar vidas. Versículo 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jamais vimos alguém com tanto poder para transformar vidas. Só Jesus, meu irmão. Aquele homem foi buscar uma cura e ele recebeu a salvação, além de ser curado. Ele foi buscar uma bênção e saiu com duas. Aquele homem, ele foi levado até Jesus e ele saiu levando o seu leito. Aquele homem chegou doente diante de Jesus e ele saiu curado e liberto. Jamais vimos alguém com tanto poder para transformar uma vida. Por isso, esse jovem pastor abriu mão, certa parte de sua carreira, porque ele sabia, e quando as pessoas viessem até Jesus, teria suas vidas transformadas. E essa pequena igreja, 180 membros, hoje tem mais de 600 membros. Essa pequena igreja, hoje através das redes sociais, milhares e milhares de pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho. Porque um dia, um homem resolveu ouvir a voz de Deus e obedecer pela fé, pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê, Hebreus 11:1. Mas a convicção se espera, ele não via.
mas ele sabia e esperava. E através da vida dele, milhares de pessoas poderiam ser alcançadas pelo Evangelho. O reverendo Hildo dos Anjos, essa igreja, esse primeiro local, ele abriu para abrir a 12 homens. Hoje, a Missão Vida abre em média de 1.000 homens, com 5 refeições por dia. 500 crianças no Brasil e em Madagascar, na África. Hoje a Missão Vida está em Goiás, na cidade de Anápolis, em Alzinho, na Bahia, em Amaçari, na Paraíba, em Princesa Isabel, no Paraná, na cidade de Londrina e Rolândia, em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia e em Governador Valadares, aonde a nossa pastora Georgia é diretora regional da Missão Vida em Valadares, em Manaus, na Grande Manaus, em Brasília, Distrito Federal, em Rio de Janeiro, na capital, em Amazonas, na cidade Iranduba, em São Paulo, na cidade de Guapiaçu, e em construção na cidade de Marília de Campinas, está em construção em Mato Grosso, em Cuiabá, em construção em Pernambuco, cidade de Aruaru, cuidando mais de 1.000 homens. Jamais vimos coisa assim. Meu irmão, quando nós vamos diante de Jesus, quando nós levamos as pessoas até Jesus, as vidas são transformadas. Nessa igreja, muitas vidas já foram transformadas. Na Missão Vida, muitos moradores de rua, hoje são ex-moradores de rua, pastores e obreiros. Centenas de homens transformados pelo poder do Evangelho. Muitos são levados a Jesus por causa da enfermidade, por causa da depressão, por causa dos problemas com o filho, por causa de problemas conjugais, mas quando chegam buscando uma bênção temporal, recebem de Jesus também o perdão, a libertação e a salvação eterna. Jamais vimos coisa assim. Só Cristo. Só Jesus. Eu não sei como você entrou aí nessa noite, mas eu sei que Jesus tem poder para te curar. Talvez você não tenha uma enfermidade física. Talvez você não tenha uma paralisia como esse homem tinha. Paralítico das pernas. Mas às vezes você tem uma doença na alma, uma paralisia na alma. E Jesus está aí nessa noite para te curar. Jesus está aí nessa noite para te dar uma nova vida. Quando a gente vai diante de Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Se você tem alguém, apresente diante de Jesus, algum parente, algum amigo, porque a cura de Jesus é completa. Jesus curou esse homem fisicamente, curou espiritualmente, curou psicologicamente, chamando de filho. Um homem totalmente desprezado. E os paralíticos, eles eram desprezados. Dependia dos outros para tudo. E Jesus chama ele homem de filho, dizendo: olha, você é importante para Deus. Jesus primeiro cura ele homem dos seus pecados, porque um pecado não perdoado é o que Satanás mais gosta de um homem, um pecado não perdoado. Ele sabe que na hora que o homem tiver seu pecado perdoado, ele passa a ser filho de Deus. A morte, a doença, o abandono, nada disso nos afasta de Deus, apenas o pecado. E Jesus está aqui nessa noite, meu irmão,
para perdoar o seu pecado, seja ele qual for. O Deus da cura está aí nessa noite. O Deus que perdoa pecados está aí nessa noite. Apresente diante de Deus a sua vida. Apresente diante de Deus a vida de alguém, de um filho, um esposo, uma esposa. Em você, o Espírito Santo está tocando no seu coração nessa noite, na sua mente, dizendo assim: apresente diante de Deus. Às vezes pessoas que moram fora e você não vai ter a oportunidade de trazer aí diante de Deus. Apresente essa pessoa em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, pela palavra do Senhor. Te louvamos, Deus, pelo poder que há no teu evangelho. Pelo poder que existe no nome de Jesus. Deus, quando nós vamos diante do Senhor, nossa vida é transformada, nós somos curados. O Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor liberta. O Senhor faz nova todas as coisas. Por isso, Deus, nós queremos apresentar essas pessoas diante do Senhor. Porque nós sabemos, Deus, que quando eles se encontrarem com o Senhor, suas vidas serão transformadas, como um dia o Senhor transformou a minha, quando eu conheci o Senhor. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, o Senhor Deus de ontem, o de hoje e o eternamente. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Deus se cura, um Deus que faz, um Deus que transforma, um Deus que lê as mentes, um Deus que construiu todo o nosso organismo. Para o Senhor basta uma palavra, seja qual for a enfermidade, basta uma palavra e nós seremos curados. Mas a cura maior e principal que nós precisamos, Deus, é o perdão pelos nossos pecados. Nos perdoa, Deus, e nos purifica. A começar da minha vida, Deus, vai transformando tudo que for necessário, para termos, ó Deus, uma vida diante do Senhor pura. Em nome de Jesus. Amém.